Graça e paz nosso Senhor, meu nome é Viviane Santos e esse é o nosso sexto chá com Bíblia. E hoje o Senhor colocou o tema em meu coração que fala a respeito de construção. Não desista nas etapas difíceis. É muito complicado, né? A gente manter uma constância naquilo que Deus pede a gente para fazer ou num projeto. E veio meu coração em falar a respeito de um exemplo, assim, de uma construção mesmo, né? Quando a gente vê um prédio sendo construído, primeiro fica com aquele terreno que muitas das vezes tá sujo, cheio de detritos ou árvores, plantas, né? E a gente vê aquele primeiro trabalho sendo feito o quê? De limpar aquele terreno. Depois que aquele terreno foi limpo, eles sobem aqueles tapumes, né? Que vai cercando todo o terreno. E ali a gente não vê o que está acontecendo, só vê o movimento dos pedreiros, né? Dos materiais entrando e saindo, e a gente vê maquinários entrando ali, e o barulho. Porque numa obra, para ela ser realizada, primeiro é feita a fundação, né? Feita a fundação, que gera um tempo. Depois daquilo vai ser feito a construção. E a gente começa a ver, né, a metade assim, aquela construção meio que um esqueleto assim, né? E quando vai passando o tempo, a gente vê aquele reboco, a pintura, e eles finalizam com toda a parte interna, né? De acabamento, o piso, as portas, né? Os vidros e toda a pintura final. Então isso gera tempo. E assim como a planta, né? Quando a pessoa planta ali aquela semente, ela vai germinar com o tempo, vai criar raiz para firmar na terra. E ela, tendo aquele alimento através da raiz, ela vai o quê? Crescer e gerar frutos. E isso também gera o quê? Tempo. Cada semente, cada planta, ela cresce com um tempo determinado e dá frutos com um tempo determinado. E o Senhor falava comigo a respeito de sabedoria de planejamento estratégico. E lá em Lucas 14, 28 ao 32, fala o seguinte. Lucas 14, 28 ao 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Para o concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então aqui fala a respeito disso, né? Para a gente calcular, sentar, né? Planejar antes de executar uma obra ou uma decisão, algo assim. E lá em Provérbios 21, 24, fala algo também. Ó, Provérbios 21, 24, não, perdão, Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. E Deus falou isso comigo, porque assim, às vezes as pessoas entram em um projeto e porque planejou direito, porque as coisas estão fáceis ali no momento que a pessoa vê, ela acha que não vai ter trabalho. E tudo dá trabalho, né? Uma casa dá trabalho, manter a roupa limpa dá trabalho, cozinhar dá trabalho, filhos dão trabalho, casamento dá trabalho, o trabalho secular dá trabalho, tudo dá trabalho. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça essa coisa de imediatismo, né? Tanto para os resultados quanto no processo, porque tudo dá trabalho e gera um tempo para a gente ver um retorno.
Então, muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho, né? Por conta de, às vezes, não ver um resultado rápido. Então, a gente tem que ter consciência de que todo plantio, ele gera um tempo para dar um retorno. Assim como tudo que a gente faz na vida, gera um tempo para a gente ver um resultado. Então, não é para a gente se desesperar quando a gente está fazendo algo, é algo correto, algo que Deus já testificou, já confirmou no nosso coração, e às vezes não está saindo da forma que você deseja, porque tudo tem um propósito maior. E às vezes Deus, ele aperfeiçoa a gente no trajeto, né, no caminho que está sendo executado algo, e também faz com que a gente perceba que nem sempre aquilo que a gente planejou é o melhor, que às vezes Deus tem algo maior e melhor para poder estar encaixando ali. E a gente só vai vendo aquilo que a gente precisa, né, as dificuldades, quando a gente executa algo. Então a gente também não pode ficar estagnado e paralisado. Tem que estar sempre em ação, executando, porque no processo da caminhada a gente vai ver o que é melhor, né? E com senso, e com honestidade, com a verdade, a gente vai vendo aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E também Deus veio colocou em meu coração a respeito da reconstrução dos muros, que está em Neemias, e a gente vai ler lá também. Aí eu vou ler Neemias 1, mas eu acredito que vocês, se puderem ler Neemias todo, você vai compreender melhor, mas a gente vai falar um pouquinho a respeito. Lá em Neemias 1 fala o seguinte: é porque o povo de Jerusalém estava passando por um processo onde eles foram, e em várias passagens da Bíblia, a gente vê que o povo de Deus, por diversas vezes, foi levado cativo por outro povo, por desobediência, né? Os profetas falavam, orientavam, mas não adiantava, porque com o tempo eles se afastavam de Deus, praticavam obras más, e acabava que eles eram deixados a seu próprio prazer, né? E por diversas vezes eles eram exilados, né? Capturados do meio do seu povo e levados como escravos, né? Como servos desses outros povos. E numa dessas vezes, né? Dessas invasões a Jerusalém, foi destruído o muro de proteção. E Neemias, ele vai ser tocado profundamente para ajudar o teu povo. E diz o seguinte, lá em Neemias 1, Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu,
De lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, é né? O Neemias 1. E no 2 fala a respeito de que como o Neemias falou, ele era copeiro do rei. E quando ele estava servindo ao rei, ele estava entristecido. Ele não falou nada, mas o rei Artaxerxes reconheceu o copeiro, né, o estado emocional dele. E o perguntou por que ele estava daquele jeito. E ele contou que o lugar de onde ele veio, né, o seu povo estava devastado. E ele tinha intenção de ajudar o teu povo. E olha o que ele fez primeiro, ele orou, depois ele comunicou a quem realmente poderia ajudar. E ele se dispôs a ajudar. E quando ele fez isso, né, ele se dispôs a enviar, né, a deixar ele ir para ajudar. E ele teve sabedoria, né, Neemias teve sabedoria em pedir cartas que dariam acesso, porque até chegar a Jerusalém, ele teria que passar por outros povos. E ele teve a autorização do rei, através de cartas, para ele poder passar e ajudar o seu povo. E quando ele chegou lá, ele avaliou o lugar, né? Ele calado, quietinho, avaliou o lugar. E depois que ele avaliou, ele levantou pessoas para que pudesse ajudar. E você lendo, né, toda o livro de Neemias, você vai ver que tiveram pessoas que tentaram se opor a essa ação de Neemias, né? A gente vê o exemplo de Sanbalat e Tobias, quando ficou sabendo dessa ação de Neemias, ele quis distraí-lo, né? E lá em Neemias 6,3 ele falou que ele estava em uma grande obra e ele não podia parar. Então, muitas das vezes, a gente tem que cortar as distrações, né? A gente tem que saber falar não, tem que saber se desviar das pessoas que às vezes tentam nos paralisar, né? E eu falo que em tudo na nossa vida a gente tem que pedir a Deus, né, o direcionamento para fazer aquilo que agrada a Ele, porque Ele sabe o nosso início, nosso meio, nosso fim. E hoje você tá pensando em desistir, né? Eu não sei porquê, foi logo essa palavra, né? Que as dificuldades vêm, a oposição vem, só que se você tiver Deus ao seu lado, por mais que você tenha muita dificuldade para transpor, para passar, para dificuldade para prosseguir, se você colocar na mão correta, que é a mão de Deus, o Senhor vai te enviar pessoas para te ajudar. Ele vai colocar meios em tuas mãos para você concluir essa grande obra, né? Então, a gente tem que orar, assim como Neemias fez, né? Orar pedindo a Deus essa oportunidade de fazer essa obra, né? Como Neemias sentiu primeiro no seu coração compaixão pelos seus conterrâneos, né? Para poder ajudar. E depois ele falou com a pessoa certa, que deu a ele tudo aquilo que ele precisava para ele poder fazer essa obra. E não permitiu que as pessoas atrapalhassem ele, né? E lá em Filipenses 1,6 fala algo. Filipenses 1,6. Deus fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, foi uma carta, né? Foi Paulo e Timóteo escrevendo uma carta para Filipos. Então, ele falava que Deus iria cumprir aquela boa obra, né? E eu creio também, assim como em nós, com nossa personalidade, nosso caráter, nosso jeito, até o final Deus vai concluir, né? Porque se você for parar para pensar, você não é o mesmo de antes, né? A gente que todos os dias com as experiências, com as nossas vivências, nossas decisões, a gente vai moldando a nossa essência, né? Que tem que ser sempre firmada em Cristo. Mas a gente vai tendo a oportunidade de mudar através das decisões, do nosso comportamento, né? O evangelho é movimento, a gente está sempre sendo transformados e aperfeiçoados até que o Senhor Jesus venha.
Então, eu venho falar para você não desistir, para você permanecer e para você poder pedir a Deus sabedoria para você continuar na sua obra, naquilo que você tem feito, seja a obra de Deus, seja um projeto profissional, seja o seu casamento, seja um relacionamento, seja os seus filhos. E eu creio que Deus vai te dar estratégia, sabedoria, paciência, né? Eu falo, pedir a Deus os frutos do Espírito Santo, né? Lá em Gálatas fala, para que você possa concluir essa boa obra e não deixar ninguém te distrair, ninguém minar sua mente a respeito daquilo que Deus colocou no seu coração. Então, é isso que eu queria falar e eu quero orar por você, pode? Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, venho clamar a Ti, Pai, por cada vida que está ouvindo esse áudio. Peço que o Senhor venha dar ânimo, coragem, Pai, ousadia, aumentar a fé, para que eles não desistam, Pai, de permanecer no propósito que o Senhor os movimentou a praticar, a fazer. Venha dar sabedoria, Senhor. Venha colocar no caminho deles pessoas certas, Pai, com as ideias certas, e que eles venham se afastar de todos aqueles que tentam minar a mente, tentando desviar do propósito real do Senhor. Eu peço que o Senhor venha confirmar no coração, Pai, de muitos que estão ouvindo aqui, aquilo que é do Senhor, meu Pai, venha cada vez mais ser fortalecido como ideia, como propósito no coração e na mente deles. E aquilo que não é, Pai, isso venha arrancar e tirar, Pai, lançando por terra, para que eles não sejam enganados nem confundidos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ajudá-los a concluir a grande obra, a boa obra que o Senhor já colocou no coração deles e que eles venham finalizar, Pai, com toda a força de vontade, amor e que seja tudo para honra, glória e louvor do teu santo nome. Pai, nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Mais uma vez, não desista dos sonhos, dos projetos que o Senhor colocou em seu coração. E leia Neemias todinho que você vai entender que ele conseguiu concluir a obra em 52 dias, uma obra que duraria meses. Deus o ajudou, né, o orientou, e ele conseguiu concluir em